Boa noite. Eu convido a todos para sentar na posição confortável, fechar os olhos, silenciar os celulares e os pensamentos, para a gente fazer nossa prece. Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome e pedimos a Tua proteção, a Tua permissão para realizarmos mais uma reunião doutrinária na noite de hoje. Solicitamos também a presença dos nossos anjos guardiões, que possam nos assistir, nos inspirar e auxiliar na compreensão do tema de hoje. Pedimos também assistência para o palestrante, que possa iluminar os pensamentos, as ideias, trazendo de uma forma esclarecedora e acessível. Com votos de muita paz, vamos iniciar mais uma reunião doutrinária. E feriadão, né? Só temos nós aqui hoje. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo quem está nos assistindo também através do canal do YouTube. E hoje, sexta-feira, é o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E Marcelo vai nos falar hoje sobre ídolos. Então, Marcelo, é com você. Seja bem-vindo. Meus irmãos, que Deus nos auxilie no estudo de hoje. Conforme nós vemos no livro de Êxodo, a história fantástica da saída do povo judeu da escravidão no Egito, abrindo parênteses, né? Que nós espíritas não precisamos acreditar que aconteceu exatamente do jeito que está na Bíblia. Mas é fato que existiu o faraó Menehtá, o faraó Ramsés, e o povo judeu saiu do Egito. E segundo o livro do Êxodo, de forma maravilhosa, depois de vários milagres, o próprio mar se abriu, teve as pragas antes disso, teve o maná que caiu do céu, caiu comida do céu, teve tudo isso, mas Deus, Jeová, chamou Moisés para o topo do Monte Sinai, que existe até hoje, né? E segundo a própria Bíblia, o monte se envolveu numa nuvem. A Bíblia relata, inclusive, que Deus andava com o povo na forma dessa nuvem, guiando o povo. Então, vejam como é a fenomenologia relatada na Bíblia. Mas, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, ele demorou um pouquinho conversando com Deus. E ele já tinha dito para o povo não fazer ídolos. Aliás, já era uma tradição do Antigo Testamento, desde o tempo de Abraão. E porque Moisés demorou, depois de Deus ter aberto o Mar Vermelho, as pragas, ter dobrado os egípcios, Moisés demorou um pouco em cima do monte. Bastou isso para que Arão, que era o irmão de Moisés, atendesse ao clamor popular
reunisse, então, todos os objetos de ouro, está na Bíblia, isso é a história que estou contando, está na Bíblia. Reunisse todos os objetos de ouro, os brincos, pulseiras, fundisse e fizesse um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, enfurecido, quando viu um bezerro de ouro, se coloque no lugar de Moisés. Você enfrenta o maior império da terra naquela época. O faraó egípcio era simplesmente o homem mais poderoso do planeta. Impressiona o faraó com 10 milagres seguidos. Termina uma escravidão de 400 anos. O oceano se abre ao meio. Na primeira oportunidade que o povo tem, faz tudo ao contrário. E bota um bezerro de ouro no meio da tribo. Como Moisés não era um homem muito tranquilo, a Bíblia relata que, eu não lembro o número direito, mas acho que 3.000 pessoas morreram naquele dia. E relata o seguinte, coincidentemente eu estava lendo esse texto semana passada. Os levitas que eram sacerdotes, Moisés mandou os levitas matarem seus próprios irmãos e seus próprios filhos que tinham feito bezerro. Essa história relata o seguinte. Primeiro, Kardec fala que o Espiritismo é a chave para entender a Bíblia. A relação do homem com a matéria é uma relação emocional. É um problema psicológico, é um problema afetivo. O homem tem a emoção dele, a afetividade dele, ligada ao plano material. Sobretudo, quanto mais próximo o homem está da sua origem animal, mais próximo ele está dos instintos animais e as suas emoções estão ligadas a isso. A maior parte das pessoas que leem, talvez, não se atentem porque o Deus que eles colocaram foi um bezerro. É porque o boi dá carne e dá leite. E era um objeto de luxo. Se vocês forem ler mais o Antigo Testamento, vocês vão ver que boi não era muito comum, era mais comum cabra. Então todo mundo queria ter um boi para fazer aquele churrasco. Para dar aquele leite. Então eles fizeram um ídolo, um Deus, de acordo com o que eles desejavam. Se fosse nos dias de hoje, não ia ser um boi, ia ser uma Ferrari. Iam fazer uma Ferrari de ouro, né? Ou uma mansão de ouro, um vestido de ouro. Então, o que eles mais desejavam, o que eles mais sentiam falta. E ainda disseram, a Bíblia ainda diz assim, esse é o Deus de Israel, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Por quê? Qual era a complicação da missão de Moisés? E eu vou dizer, em boa medida, a complicação religiosa até hoje. É muito difícil o ser humano na Terra se ligar afetivamente
a algo que ele não vê, não chega e não toca. É muito difícil. E vocês querem ver a maior prova da dificuldade? Até hoje as religiões são materialistas. As pessoas vão para a igreja, para a casa de Deus. Eu vou para a casa de Deus conversar com Deus. Porque Deus não está aqui em casa, Deus está lá na casa dele. E a igreja tem que ser bonita, né? Porque Deus vai morar num barraco? Não vai. Aí eu vou orar para Deus, vou acender uma vela, para Deus me ver. E quando eu for conversar com Deus, eu tenho que lembrar para Ele das minhas necessidades, que Ele não sabe direito, eu tenho que informar. O Espiritismo é a única proposta religiosa que eu conheço, na minha ignorância, completamente desmaterializado. Depois me procurem, me corrijam se eu estiver errado. A única religião que eu conheço que não tem farda é o Espiritismo. Todo religioso, sobretudo o sacerdote, no dia de culto, tem um jeito de se vestir. Então, o único grupo religioso que eu conheço que não tem uniforme é o Espiritismo. Porque você tem que ter a roupa no dia, tem que se vestir bem para se encontrar com Deus. Então, é um problema emocional do ser humano. E esse foi o grande desafio da lei mosaica. Conforme já citei aqui, nos relata o livro Depois da Morte, de Leon Denis, o Deus imaterial, a causa primeira, não era desconhecido dos sacerdotes egípcios. Mas os próprios sacerdotes egípcios, que são os exilados de Capela, vieram de outra estrela, mas isso é outra história, diante de todo o conhecimento iniciático que eles tinham, eles achavam impossível o povo egípcio adorar a Deus sem nenhum símbolo. E qual foi a revolução introduzida por Moisés? Foi no sentido de começar o processo de desmaterialização do homem. No sentido de o homem entender Deus na mente e no coração. E como o homem era muito brutalizado, muito materializado, muito violento, na época de Moisés, há 3.000 anos atrás, a argumentação não funcionava muito. Por isso Moisés era violento. Como eram violentos todas as religiões da época, porque era a humanidade da época. E a gente se escandaliza porque Moisés mandava matar, porque a Bíblia tem uma série de guerras santas, né? Não dava para ser diferente. Mas a missão daquilo que o Espiritismo chama a primeira revelação da lei de Deus era começar a desmaterialização do homem, deu trabalho. Para que o ser humano começasse a se relacionar com um Deus imaterial. Um Deus incorpóreo. Mas a transição não se completou, não se fez completamente. Porque ainda hoje, o Deus que nós cultuamos não é imaterial. Porque as pessoas frequentam as religiões em busca da saúde física,
em busca da prosperidade material. É um Deus Pai. É um Deus que se ira, é um Deus que se vinga. Filosoficamente, nós chamamos isso de antropomórfico. Então, depois de 3.000 anos na cultura da Terra, Moisés conseguiu introduzir na cultura, a preço de ferro e fogo, literalmente, um culto a um Deus imaterial, mas esse Deus ainda é a imagem e semelhança do homem. E até hoje, o culto às divindades, às imagens, né? Qual é a briga dos protestantes com os católicos? As imagens. Mas não foi o catolicismo que inventou as imagens. Veio desde o Egito Antigo, mais antigo que o Egito, veio desde a Índia. Porque um santo para cada coisa é a substituição de um Deus para cada coisa que existia antigamente. Mas a briga religiosa que faz as pessoas amaldiçoarem quem segue as imagens, ou quem tem imagem, não é bem entendida. Por quê? As pessoas ainda numa concepção materialista acreditam que Deus é um ser orgulhoso e caprichoso que quer ser adorado segundo as regras dele. Então, ele vai mandar para o inferno quem adorar uma imagem, porque está adorando um outro Deus. A maior parte dos líderes religiosos coloca essa questão da idolatria no plano do ciúme divino. Deus é ciumento. Essa imagem não é a minha imagem, não. Você está cultuando Deus errado, meu filho. Vou te mandar para o inferno. Mas a questão não é essa. A questão da proibição dos ídolos é uma questão de espiritualização do homem, de desmaterialização do conceito de divindade. E aí, dentro desse conceito, eu pergunto, o que adianta, mentalmente, afetivamente falando, emocionalmente falando, o homem pregar, o cristão, mandar para o inferno quem adora uma imagem de Iemanjá e vender terreno do céu para os irmãos? Eu diria até que quem está adorando a imagem é mais sincero. Porque você está seguindo a lei mosaica, não está com a imagem de dentro de casa, não está com um ídolo, mas idolatra o dinheiro. E às vezes, uma pessoa que está numa determinada religião, que adora uma imagem, que ora para uma imagem, pode ser mais espiritualizado. Ele está fazendo aquilo por um reflexo psicológico, porque ninguém é perfeito, por causa da cultura que ele está inserido, do que aquele que diz que nunca vai se ajoelhar para uma imagem porque Deus mandou não se ajoelhar. Quem vai dizer que irmã Dulce não é espiritualizada? Você acha que irmã Dulce não tinha uma imagem de Maria? Será que eu sou um espírito mais adiantado porque eu não tenho nenhuma imagem dentro de casa? Não tenho nem um pôster do Michael Jackson, nem do Elvis. Quem dirá de santo? Mas eu não sei, provavelmente, irmã Dulce tinha uma imagem de Maria, uma imagem de Santo Antônio, não para virar de cabeça para baixo, né? Pelo amor de Deus. Será que eu sou mais espiritualizado que ela? Os grandes estudiosos já alertam. Olhe o espírito que vivifica e não a letra que mata.
O problema não é a imagem. O problema não é o ídolo. O problema é emocional. O quão materialista você é. E aí, Emmanuel expande o texto para outra consequência moral da antiga tradição mosaica, que é algo que nós cristãos devemos ser atentos. Talvez nós não tenhamos ídolo de pedra, de barro, de gesso dentro de casa. Mas quantos ídolos nós temos na nossa mente? Quantas coisas da terra a gente idolatra? Às vezes seu ídolo é seu carro. Se alguém arranhar, você vai ter um ataque do coração e vai para o hospital. Às vezes seu ídolo é seu time de futebol. Você é capaz de causar uma guerra civil por causa dele. E fica doente, né, por causa dele, porque o fígado todo atacado por causa... Eu conheço gente que não pode assistir o jogo, porque senão vai ter um infarto. É seu ídolo. Seu ídolo é seu artista de cinema. Ou o pior de tudo, seu ídolo é seu líder religioso que você segue. Porque aquele ali é o representante de Deus. Talvez nós não tenhamos ídolos de pedra ou de gesso, mas pior ainda, nós temos ídolos de carne e osso. O cara perde a namorada, quer se matar. O ídolo dele era a namorada. O indivíduo não sai da saia da mãe. O ídolo dele é a mãe. A mãe não deixa o pobre coitado do filho. A pior coisa do mundo é uma mãe que idolatra o filho. A receita certa para acabar com o menino. Quantos ídolos a gente tem na terra? Quantas ilusões a gente tem para derrubar? Porque o que Moisés queria acordar a gente, os espíritos explicam, a espiritualidade explica. Vejam bem, a cristandade idolatra Jesus contra a permissão dele. Jesus combateu a idolatria a ele. Quando disseram, bom mestre, Jesus respondeu, eu não sou bom não, bom é o Pai que está nos céus. Peguem, é interessante isso, peguem suas Bíblias, encontrem um único versículo em que Jesus mandou que as pessoas ficassem glorificando Ele. Um único. Na minha Bíblia não tem, ou eu não li direito, né? Posso ter esquecido. Eu não vi lá Jesus dizendo, vocês vão me glorificar, vocês vão me homenagear, cantar hosanas ao Senhor, ficar falando o meu nome. Agora, eu lembro daquele versículo que ele diz assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus. Disso eu lembro. Nem todos aqueles que falam no meu nome estão comigo. Esse versículo eu lembro. Tem um monte de gente que idolatra Jesus e não está com ele. Agora, o que eu lembro é Jesus dizendo que ele era o caminho da verdade e da vida. Ele dizendo que cada um devia pegar a sua cruz e segui-lo. Isso eu lembro. Mas os cristãos não seguem Jesus, os cristãos idolatram Jesus. Botam a cruz no pescoço, abrem uma Bíblia no trabalho, botam uma cruz na sua repartição para fazer tudo o contrário do que ele mandava. Os bilhões de cristãos que existem no mundo são mais adoradores de Jesus do que seguidores. E Jesus não ensinou ninguém a adorar a ele.
Quando ele estava no monte, Pedro, os apóstolos perguntaram: mestre, ensina-nos a orar. Jesus começou: Pai nosso que estás nos céus. Se Jesus quisesse ser adorado, ele mandava todo mundo se ajoelhar e começar a fazer reverência a ele. Inclusive como alguns reis da terra fizeram depois dele. Ou como alguns líderes religiosos em nome dele fizeram. Porque na história da humanidade existiu vários fenômenos de líderes que se colocaram como deuses, líderes políticos, religiosos. Então, talvez hoje nós não tenhamos um bezerro de ouro dentro de casa, porque é caro, né? Talvez nós não tenhamos, algum de nós não tenhamos imagens de gesso em casa. Mas nós ainda idolatramos a vida material. As nossas emoções ainda não estão desapegadas à terra. Nós idolatramos títulos acadêmicos. Nós idolatramos cargos empresariais. Idolatramos cargos políticos. Eu não sou assim. Meu irmão, você diz bom dia a um mendigo do mesmo jeito que diz a um deputado? A pergunta dura da vida é essa. Se alguém chegar na sua porta pedindo esmola, você trata igual trata o prefeito? Sobretudo se você votou nele. Então se pergunte se nós não estamos erigindo ídolos de carne e osso. E no meio religioso, é aí que vem o principal perigo. Nós idolatramos os irmãos que a gente acha que tem a obrigação de ser melhor que a gente. Que é também uma forma de fugir da responsabilidade. Não, porque o médium espírita é alguém a toda prova. Porque o palestrante espírita é alguém a toda prova. Nós tivemos um escândalo que, para aqueles que não são estudiosos da doutrina, né? Aquele médium que foi preso. Se vocês forem estudar a vida dele, você vê que ele vivia cercado de idólatras. Ele era um ídolo. Se ele fosse um médium espírita, ele não seria tão idolatrado assim, porque nós espíritas temos um pudor de idolatrar pessoas. Isso não quer dizer que a gente não idolatre. Mas, pelo menos, a gente não faz um culto a sacerdotes. Aquele homem era envolvido como se fosse um santo. E talvez a idolatria que fizeram a ele cooperou na queda dele. Nós espíritas somos estudiosos, nós procuramos não idolatrar médiuns, oradores, palestrantes. Por isso que nós não temos um sacerdócio. Nós somos todos irmãos, todos falhamos. Dizem que uma vez um espírito enganador passou por Chico Xavier. Chico, eu não lembro a fonte, você chegou até mim, mas, segundo ouvi, Chico foi perguntar a Emmanuel: Emmanuel, por que você me deixou ser enganado? Para você ficar atento, Chico. Para você se conservar vigilante. Qualquer um pode cometer erros. Perfeito só Deus. Se Jesus, que é o guia e modelo da humanidade, diz que bom é só o Pai que está nos céus, então, nós temos que nos conscientizar que as nossas expectativas têm que estar todas em Deus.
Esse é o fundo da lição que Moisés estava querendo ensinar 13 mil anos atrás, mas a felicidade do homem, a expectativa, a confiança do homem tem que estar em Deus. Deus é perfeito. Tudo o resto é imperfeito. Sua vida é imperfeita, seus filhos são imperfeitos, seu casamento é imperfeito, seu trabalho é imperfeito, seu centro espírita é imperfeito. Só Deus é perfeito. Só Deus é a imagem verdadeira. Por isso que está lá no primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Não idolatreis nada abaixo de mim. Não coloquemos a expectativa da nossa felicidade em uma pessoa, um emprego, um título, um dinheiro. Qualquer expectativa que não seja colocada em Deus é ilusão. A realização da criatura é o Criador. O Criador não está em nada que nós estamos vendo à nossa volta. Ele está em tudo, ele está presente em tudo, inclusive naquilo que a gente não gosta, mas ele não é tudo. Ele não é aquele objeto. Ninguém tem a realidade divina completa em si. Ninguém tem todas as respostas. Ninguém tem todas as virtudes. Ninguém tem a missão de carregar a nossa imperfeição. Ninguém tem a missão de carregar a nossa cruz. Só Deus é perfeito. A adoração, só a Deus. Nenhum tipo de ídolo, nenhum líder religioso, nenhum templo, nenhuma religião, nenhum sensitivo, nenhum parente, nenhuma relação afetiva, nenhuma relação material, nenhum dia santo, nenhuma oração milagrosa. Adoração só ao Altíssimo, porque só o Eterno pode responder às nossas expectativas íntimas. Muito menos a adoração ao nosso próprio ego. Porque o homem é apaixonado por si mesmo, né? No tal do amor próprio. É isso que é se afastar da idolatria. Isso é uma coisa muito espiritual de se entender. Mas é o que a doutrina espírita, na sua característica de terceira revelação, vem explicar no livro dos Espíritos. Nós somos espíritos, nós somos os seres inteligentes da criação, nós somos o emissário de Deus, a luz do mundo. A gente só pode esperar a perfeição do Pai. A gente só pode esperar o nosso alimento de Deus. Quem não se alimenta de Deus, está se alimentando de ilusão. Todo o resto é imperfeito. É imperfeito e temporário. Nosso país é temporário, nosso planeta é temporário, nossa família é temporária, nossa religião é temporária, nossas ideias são temporárias. Aquilo que a gente acha que sabe muda. A única coisa que não muda é Deus. Só Deus é infinitamente inteligente, só Ele é infinitamente bom, só Ele existe desde sempre. Somente Ele é a origem de todas as coisas. E somente Ele pode nos alimentar. Somente Deus pode trazer a paz aos seus filhos. É isso que é a concepção de nós não procurarmos mais os ídolos da terra e adorarmos a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento. Mas eu volto a dizer, na minha condição de espírita hoje, eu sei que isso não é, para ser claro, isso não é um mandamento de Deus. Eu tenho que adorar a Deus, porque se eu não adorar a Deus, Deus vai ficar chateado comigo. Ele vai ficar irado comigo, ele vai me punir. Não, o problema não é isso, não. O problema é as minhas necessidades psicológicas,
as minhas carências afetivas, a minha paz só pode ser obtida através de Deus. O entendimento é esse. Se eu não me alimentar de Deus, eu vou enlouquecer. E a humanidade está enlouquecida por desnutrição espiritual. Ah, não, vou me alimentar da religião, eu vou me alimentar daquele médium espírita, eu vou me alimentar daquele passe, eu vou me alimentar daquela igreja, ou daquela pessoa que é o amor da minha vida, ele vai... Tudo isso é ilusão. Se nós não nos alimentarmos da luz de Deus, nós estamos perdidos. E estamos mesmo, a humanidade aí fora está perdida. Perdida sim, mas vai se achar. Não está perdida para o resto da eternidade. A humanidade está drogada, está estressada, está deprimida, está alcoolizada, porque tem tentado se alimentar de ídolos. E nós espíritas, eu como espírita, que eu aprendi com os espíritos, eu estou dizendo aqui, nós somos seres espirituais, nós somos filhos de Deus, nós viemos de Deus, para Ele voltaremos, nosso alimento é Deus, nossa felicidade é Deus, a coisa mais importante na nossa vida é o relacionamento com o Pai. E só Ele devemos adorar, só Ele é perfeito e só Ele pode responder a todas as nossas necessidades. Que nosso Pai nos oriente na nossa caminhada evolutiva e que os bons espíritos nos ajudem a encontrar Deus. Obrigada, Marcelo. Olha só, em outubro vai iniciar a evangelização, a pré-juventude, para crianças e pré-adolescentes de 10 a 13 anos. Agora, em setembro, tem um seminário Júlio Pérez, no dia 16 de setembro. O tema é Fobias e Crescimento Pós-Traumático. E também haverá um seminário em defesa da vida, no dia 17 de setembro. 16 é um sábado, 17 é domingo, né? São 2 seminários. E agora vamos como disse Marcelo, vamos nos nutrir de Deus aqui, nos alimentar de Deus. Vilma está tentando colocar um aviso aqui, mas... Vamos ver se ele vai aparecer. Está desconectado. É lá. Segunda-feira desconectou. Então vamos sentar na posição confortável, fechar os nossos olhos, respirar calmamente, profundamente, se preparando para a prece, para o passe, trazendo toda a sua energia para você, para esse momento, para esse lugar, todo o seu pensamento aqui agora. Continue respirando. Inspira, solta. Eleva o pensamento a Jesus. Relaxa um pouco o corpo. Vamos entrar em sintonia com energia superior. Se colocando receptivo, receptiva, para receber, para entrar em conexão com a energia divina que chega até nós.
Continua respirando calmamente, tranquilamente. E a cada inspiração, sente nutrindo-se da energia de Deus, do fluido cósmico universal. Você pode visualizar uma luz de qualquer cor descendo através do topo da sua cabeça, envolvendo todo o seu ser, até os pés. Continua visualizando essa luz adentrando em você e sentindo através da respiração uma renovação energética, um fortalecimento da sua estrutura interna, uma energia que traz tranquilidade, relaxa, traz serenidade, equilíbrio para seus pensamentos, para suas emoções, equilíbrio para o seu corpo físico. Deixa essa luz envolver-te, circulando através do seu corpo, como se você fosse um eixo central, e essa energia te envolvendo em vibrações de luz, de equilíbrio e paz. Continua respirando e sentindo. E nesse momento você começa a observar os seus sentimentos, sentindo a leveza do momento, a harmonia, ou talvez até outros sentimentos que você possa ter despertado nesse momento. Sinta a sua estrutura sendo fortalecida, trazendo um centramento, um alinhamento de todas as suas partes. Continue sentindo essa energia circulando através do seu eixo central. E agradeça a Deus por essa oportunidade. Sinta-se grato, grata a Deus pela renovação energética e nutrição. E aproveite a oportunidade para pedir a Jesus
com toda a sua fé, aquilo que necessita nesse momento. E agora vamos retornando, observando o corpo, sentindo os pés, as mãos. Pode movimentar um pouco o corpo, a cabeça. Se quiser, pode abrir os olhos ou mantê-los fechados. E aguardando em silêncio a distribuição da água fluidificada.